Bom, gente, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês poderem acompanhar a resolução dessa lista passo a passo. É algo assim, para mim, inimaginável numa faculdade, porém a gente está tendo que apelar por todos os recursos. Por quê? Bom, vocês enfrentam um problema de base muito grande, vocês sabem disso, e o problema é que vocês não se responsabilizam, vocês não vão atrás para poder resolver o problema que vocês têm. Esse problema é real, e esse problema eu já mostrei para muita gente, já viu que esse é o motivo pelo qual muita gente está desistindo lá na frente. Por quê? Vocês deixaram virar uma bola de neve. Coisas básicas de cálculo e de matemática básica, vocês simplesmente deixaram para lá, viram que não sabia, viram que estava fazendo falta e não foram atrás, foi deixando virar a bola de neve. Então muitas dessas coisas que eram para ser muito simples para vocês têm um grau de dificuldade muito grande. Infelizmente a gente não pode levar isso em consideração, que vocês precisam de saber, você não precisa do diploma, você precisa de aprender realmente, você precisa de ter senso crítico, senso lógico para resolver problemas. Isso aqui vai refletir na resolução de problemas na vida profissional de vocês também. Então, vocês precisam de fazer a parte de vocês. Isso vocês não estão fazendo. Vocês precisam também de se responsabilizar pelo fato de que vocês não estão fazendo a parte de vocês. Enquanto vocês não assumirem a responsabilidade e falar, olha, a culpa é minha, o que acontece aqui, eu sou responsável e só eu posso mudar isso, nada vai mudar, vocês podem ter certeza. Bom, então esse primeiro a gente tem um retângulo com cargas nos vértices, então esse ponto P é onde eu quero o potencial. Então o potencial é bem simples, o potencial é só KQ dividido pela distância, e ele não é um vetor, ele é um escalar, então é uma soma simples. O que vocês têm que lembrar é que o sinal tem que ir, o sinal da carga tem que aparecer. Tá? Então quando tiver sinal negativo, o sinal negativo tem que vir aqui. Então a gente precisa simplesmente achar as distâncias de cada carga ao ponto. Bom, se a gente olhar aqui, essa distância aqui, que eu chamei de Dzinho, aqui, vai ser a mesma para a carga Q2. Então a gente vai calcular só uma vez. E essa Dzão aqui, na carga Q3, é a mesma para Q4. Então, calculando aqui, é só fazer Pitágoras, acha esses valores. Em centímetros, a gente vai ter que passar para metros. Né? Então, o que vai ser o potencial? O potencial vai ser a soma do potencial desse nesse ponto. O que é? KQ1 sobre Dzinho, esse aqui KQ2 sobre Dzinho também, KQ3 sobre Dzão e KQ4 sobre Dzão também. Então, a gente já achou os valores. Uma coisa mudou aqui, desculpa gente, aqui tá vendo que tá Q3, Q4, Q3, Q4, na verdade essa aqui é Q1, então tá aqui, ó, Q1 igual a 500 nanocoulombs, eu coloquei aqui, e Q2, essa daqui, menos 200 nanocoulombs. A Q3 e a Q4 continua sendo menos 2 microcoulomb e 4 microcoulomb, tá bom? Então, com isso daqui, a gente... Tá aqui as fórmulas, né, pro de cada um. O que eu fiz foi tirar em evidência. Aqui tem K e D, aqui tem K e Dzinho, né? Então, eu tirei o K sobre Dzinho em evidência, sobrou Q1 mais Q2 aqui. Aqui eu tirei o K sobre Dzão em evidência, foi o Q3 mais Q4. Agora, substitui os valores. O K, 9 vezes 10 a nona. O Dzinho, que era 3,6, ficou 0,036. Agora, Q1 mais Q2. Bom, Q1 é 500 nanocoulomb. Então, 500 vezes 10 a menos 9. Q2 aqui é menos 200 nanocoulomb, então o sinal vai a menos 200 vezes 10 a menos 9, e o mesmo vale aqui para Q3 e Q4, aqui também 6,7 passei para metros, então ficou o Q3 menos 2 microcoulomb, menos 2 vezes 10 a menos 6, e o Q4, 4 vezes 10 a menos 6. Jogou no calculador, somou tudo, 343.657 volts. Então esse é o potencial daquele ponto. Vamos para 2 agora. Bom, no número 2... a gente tem as cargas nesses pontos, e aqui tem uma mudança, porque não ia chegar no Y negativo aqui, ia chegar numa inconsistência aqui, na verdade um quadrado negativo, um Y quadrado igual a alguma coisa negativa, ia dar problema. Então eu arrumei isso daqui. O que eu fiz? O Q3, que era menos 6 microcoulombs, ficou mais 6 microcoulombs. Deixei em vermelho aqui para ver a mudança. O Q4, que era menos 1 microcoulomb, passou a ser menos 6 microcoulombs. Tá? Só isso. Agora, bom, aqui tem metros, tá, gente? Então esse aqui é um erro, não é centímetros. Desculpa, isso aqui é em metros. Tá?
Então, o que eu tenho aqui? Eu chamei de Dzão, isso a gente vai precisar de achar as distâncias, ó, dessa carga. Dessa carga aqui a gente já tem, é 6. Né? Então, a hora que eu fosse colocar K, vezes a carga Q3, que é 6 microcoulombs, ó, dividido pela distância, a distância é simplesmente 6, está em metros, então não precisa fazer nada. A Q4, daqui até aqui tem 4 metros. Então, K vezes Q4, que é menos 6, está vendo aqui que eu corrigi, menos 6 vezes 10 a menos 6, que é microcoulomb, dividido por 4, tá? Que é essa distância da carga Q4 até o ponto P. Agora, essas duas aqui, a gente precisa de encontrar as distâncias. Essa aqui eu chamei de Dzão, bom, é hipotenusa, é isso ao quadrado mais isso ao quadrado. 4 quadrado mais 6 quadrado dá 7,21 metros, tá? Não é centímetros, foi um erro. Bom, o Dzinho, aqui é Y, olha só. Aqui é Y, que é o que a gente quer encontrar. Então, daqui até aqui vale Y, daqui até aqui 6. Então, quanto vale esse aqui que eu chamei de Dzinho? Esqueci de colocar aqui. Então, o Dzinho, que é essa distância aqui, vai ser a raiz disso ao quadrado, que é o Y ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Aqui. A raiz de Y ao quadrado mais 36, tá? Então, porque ficou dessa forma, não pode fazer nada, não dá para tirar da raiz, não corta em raiz, não existe isso, que o pessoal, matemática básica, acaba muitas vezes cortando isso aqui, erra tudo. Isso aqui não pode ter uma soma, não pode cortar. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, aqui tem metros, mas se tivesse em centímetros, né, suponha que aqui fosse centímetros. Isso aqui é o quadrado, eu podia fazer em centímetros, no final acharia em centímetro. Agora, como tem uma variável aqui dentro, você não pode. Você tem que passar para metro direto, você tem que colocar aqui 0,06. Tá? Então, se tivesse em centímetro e tivesse uma variável aqui, como é o caso, isso aqui já teria que ter colocado em metros de cara, tá? Mas como aqui está em metros tudo mesmo, metros, então esse 6 realmente já é em metros. Então, ficou a raiz de y quadrado mais 36, que é, então, essa distância aqui, ó. Tá? Então, o que a gente tem agora? Tem todas as distâncias, então é só jogar na fórmula. K vezes Q1, bom, Q1 menos 2 microcoulomb, tá aqui, ó, vezes menos 2 microcoulomb, dividido pela distância. A distância é 7,21 metros, tá? Não é centímetros, metros. Então, lembrem que isso aqui está errado. A carga K vezes Q2, a Q2 é 4 microcoulomb, 4 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância de Q2 a P, que a gente viu que é raiz de y ao quadrado mais 36. Essa é a nossa variável, é isso que a gente quer encontrar. Então, a gente vai calculou o potencial para todas as cargas, igualou a zero. Como a gente igualou a zero? Por que eu não coloquei o valor de K? Porque eu sabia que quando você iguala a zero, como aparece em todos os termos, pode cortar o K. Aqui também, todos os termos tem 10 a menos 6. Ó. Posso cortar os 10 a menos 6 também. Então, aqui sobrou só menos 2 sobre 7,21, 4 dividido por essa raiz, 6 dividido por 6, menos 6 dividido por 4. Aí eu vim na calculadora, eu fiz isso, mais isso, menos isso aqui, né, porque é o que não é variável. Isso aqui, então, cheguei que deu menos 0,5 do lado de cá. Isso, mais isso, mais isso. Confiram aí, quando vocês forem fazer, isso aqui vai dar menos 0,5. Passo para o lado de cá, fica mais 0,5. Aí ficou assim, ó. 4 sobre isso igual a 0,5. O que eu faço? Isso vai multiplicando e isso volta. Então, fica o que? Isso aqui, que foi multiplicando, é igual a 4 dividido por isso aqui. 0,5. Então, isso dá 8. Extrai o quadrado dos dois lados para poder eliminar a raiz. Quadrado aqui fica y ao quadrado mais 36. O quadrado de 8 é 64. Né? Então, isolei o y aqui. Y ao quadrado é igual a isso menos isso, que é 28. Extrai a raiz dos dois lados. Y igual a 5,29 metros. Tá? Então, esse é o valor de y, então. Ok? Considerem isso daqui, gente. Isso daqui foi... fiz o rascunho no lugar errado, tá? Então, a resposta final, y igual a 5,29 metros. Isso aqui não tem nada a ver com esse problema. Tá, vamos para o 3 agora. Lembrando que isso aqui vocês podem pausar, ver de novo, com calma, do jeito que vocês quiserem, para vocês absorverem isso daí. A número 3, tá aqui. Tem uma figura novamente. Ele fala o seguinte: na figura o campo elétrico nos pontos P1 e P2 é nulo, verifique. Bom, a gente já fez vários exercícios desse tipo. Como essa carga é igual a essa, e a distância também é igual, 5 e 5, menos 5, né? Na verdade, a distância aqui é 5, aqui também é 5. Quando eu for calcular o campo elétrico, ó, o campo elétrico dessa daqui, como essa carga aqui é positiva, é saindo da carga, né? Então, nesse ponto, o campo estaria para cá. O dessa carga é a mesma carga, então, saindo também seria para cá.
Tá vendo que eu vou ter um para a esquerda e um para a direita? Para cima e para a esquerda, para cima e para a direita. A componente X vai cortar, né? Então, vai sobrar só para cima. Então, a gente sabe que esse campo elétrico aqui, ela é só para cima. Então, se eu colocar uma carguinha aqui, ela vai se mover nessa reta, nessa linha reta aqui, ó, porque o campo elétrico, ó, é sempre para cima aqui nesse centro, né? Acima ou para baixo, né? Depende. Na verdade, ela depende se a gente vai ter o valor que a gente encontra do potencial. A gente sabe que se o potencial for positivo, quer dizer que o campo elétrico é para cá, para cima, né? Se o potencial for negativo, quer dizer que o campo elétrico é para baixo. E a gente lembra que a carga positiva, ela se move na direção do campo elétrico. A carga negativa, ela se move na direção oposta ao campo elétrico, né? Então, se a gente achar um potencial positivo, né, aqui, nesse ponto P1, e que, deixa eu ver, é positivo que a gente encontra, quer dizer o quê? Que o campo elétrico é para cima. Então, se a gente coloca uma carguinha nesse ponto aqui, que na verdade uma carguinha negativa, olha só, ele pergunta, era se mover, ser colocada em cima do eixo Y. Se essa carguinha de menos 5 microcoulomb é colocada em cima do eixo Y, na parte de cima do eixo Y, ou seja, colocado aqui, o que acontece com ela? Bom, a gente viu que o potencial é positivo. Se o potencial é positivo e a carga é negativa, quer dizer então que ela desce, né? Porque o campo elétrico, se o potencial é positivo, quer dizer que o campo elétrico é para cima. Mas como a carga é negativa, ela se move ao contrário ao campo elétrico. Então ela vai descer, né? Por isso que ele fala o seguinte, se a carga é colocada em repouso no ponto P2, qual será a velocidade em P1? Eu já previ que isso aqui, quando eu colocasse essa carga negativa, ela vai ter que descer. Então eu coloquei ela em repouso aqui, que ela vai ser acelerada até o ponto P1. E ele quer saber qual a velocidade no ponto P1. Bom, a velocidade no ponto P2 é 0, e quer saber no ponto P1. A gente precisa do potencial nesse ponto e nesse ponto só. A gente não precisa trabalhar com campo elétrico. Bom, o campo elétrico é complicado, ele lida com vetores e tudo mais. O potencial é simples, é um escalar. Então, se a gente encontrar simplesmente o potencial no ponto P1 e no ponto P2, acabou. A gente acha o trabalho e depois a gente acha a velocidade. Então, aqui tá. Uma coisa que eu esqueci também de colocar aqui, nesse exercício que eu passei para vocês, eu tinha elaborado ele muito rápido. Aqui é 20, tá? O ponto P1 está no ponto 20, quer dizer que esse 20 é da origem. Então, daqui até aqui é 20, está fora de escala, tá? Daqui até aqui é 1, daqui até aqui é 20, e daqui até aqui é 100. Então, a distância dessa carga até esse ponto é 19, a dessa carga até aquele ponto vai ser, o ponto P2 vai ser 99, tá? Bom, eu vou calcular só para P1, que para P2 é a mesma ideia. Então, eu vou calcular para P1 e P2 eu só vou colocar a resposta. Então, para o P1, qual que vai ser o potencial nesse ponto? A gente precisa de saber o quê? Ó, a distância dessa carga até esse ponto, a distância, que é a mesma dessa, tá vendo? D1 aqui eu chamei de D1, porque é para o ponto 1. Então, esse D1 aqui vai ser o quê? A raiz disso, que é 5 ao quadrado, mais 20 ao quadrado. 20 ao quadrado mais 5 ao quadrado dá 20,6 metros. Então, isso aqui é 20,6 centímetros, desculpa, 20,6 centímetros, e aqui também é 20,6 centímetros, tá? Então, agora eu vou ter, ó, o que vai ser o potencial? KQ, ó, sobre dessa aqui, ó, KQ sobre essa distância, mais dessa daqui, KQ vezes essa distância, os dois é a mesma, então esse termo é igual, ó. Quando eu somei os dois, deu 2KQ sobre D1, mais o dessa daqui, ó, qual que é o potencial dessa? Bom, eu chamei essa distância daqui até aqui de DQ1, a distância da carga até o ponto 1, chamei de DQ1. Esse é 19, né? Esse é 19 centímetros, que a gente tem que multiplicar vezes 10 a menos 2 para passar para metros. Então, ó, eu cheguei nisso. O que dá para a gente fazer? Dá para tirar o K em evidência. Tirei o K em evidência aqui, ficou então 2Q sobre D1, mais Q sobre DQ1. Essa distância aqui é o 19 vezes 10 a menos 2. Essa distância aqui é 20,6 vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 2, que eu estou passando para metros, que lá tem centímetros. Agora, a carguinha Q é 10 microcoulomb, então está aqui no lugar de 2 vezes 10 microcoulomb, 10 vezes 10 a menos 6. E aqui é mais Qzão. Bom, Qzão é negativo, então menos... no lugar de Qzão, 2 vezes 10 a menos 6. Menos 2 vezes 10 a menos 6. Tá? Menos 2 microcoulomb. Dividido pela distância, que é 19 vezes 10 a menos 2. Porque é 19 centímetros
Então, o que daria vai dar 0,19. Então, faz essa conta aqui na calculadora, dá 179.050. Para o P2, o que você vai fazer? Bom, basta achar as novas distâncias. Agora você vai ter essa distância, que vai mudar, aqui vai ser 99. Aqui vai dar praticamente 100, é 100,12, eu acho. Aqui. Joga, faz a mesma coisa, você vai encontrar que o potencial é 161.602. Tá vendo que diminuiu o potencial? Tem que diminuir, porque eles estão mais longe, aqui está bem mais longe das cargas do que o ponto P1. Quanto mais longe, como o potencial é inversamente proporcional à distância, quanto maior a distância, menor o potencial, então ele está diminuindo. Tá? Então a gente tem um potencial nos dois pontos, no P1 e P2. Então o que acontece se eu colocar aqui, ó, coloquei uma carguinha com velocidade, carguinha Q, que ela é menos 5 microcoulombs, está aqui. A massa é 10 a menos 10 quilogramas, é isso que eu falei antes. Aqui não foi dado no problema, mas eu falei lá que sempre precisasse era 10 a menos 10, tá? Colocou aqui essa carguinha. O que vai acontecer com a gente? Já viu que ela vai descer, porque ela é negativa, o potencial é positivo, então ela vai descer. O campo elétrico está para cima, né? A carga negativa se move contrário, então ela vai descer para cá e vem parar aqui. Qual vai ser a velocidade nesse ponto? Bom, primeiro a gente tem que calcular o trabalho. O trabalho só depende do quê? O trabalho é menos a carguinha que você está colocando, vezes a diferença de potencial. V final menos inicial. O final é o P1, que a gente está colocando ele aqui, e o desse é o inicial. Tá? Esse V maiúsculo é potencial, esse Vzinho aqui é velocidade. Então, qual que vai ser aqui, então, menos a carguinha? Bom, tem menos, é igual, menos, que é o menos da fórmula, né? Agora, então é menos o Q, só que o Q também tem o sinal negativo, muito cuidado, para não confundir. Então, ó, até eu tinha esquecido aqui, ó, botei um menos aqui em vermelho, pequenininho. Então, tem o menos da fórmula, que é a fórmula aqui, e essa carga também é negativa, então bota um menos aqui. Lembra que tem que ir o sinal. Botei o menos aqui, então ficou menos, isso aqui vai dar mais, né? Então, a carguinha 5 microcoulombs, 5 vezes 10 a menos 6, e aqui o potencial final, que é o P1, que é esse maior, né? Menos o inicial, que é no P2, que é isso daqui. Então, jogando aqui, a gente acha que o trabalho é 3,09 joules. Agora, como trabalha a variação de energia cinética, então é meio de mV final ao quadrado menos meio de mV inicial ao quadrado. Só que o V inicial é zero, então esse termo é zero. Então sobrei só com trabalho é igual a meio de mV final ao quadrado. Trabalho, 3,09. Meio de mV final ao quadrado, meio a massa 10 a menos 10, vezes V final ao quadrado. Passa isso multiplicando, isso dividindo. Aí chegou isso, que V ao quadrado é isso, extrai a raiz dos dois lados. Você acha que o V final, então, é 2,5 vezes 10 a quinta metros por segundo, tá? Aproximado, 2,49, alguma coisa. Então, essa é a velocidade final nesse ponto. Então, você joga ele aqui e ele vai ser acelerado para cá, porque ele está sendo atraído pelas cargas. Querendo ou não, no final das contas, aqui é como se tivesse ficado mais positivo, né? Porque essa daqui tem mais cargas, tudo então no final das contas como se tivesse ficado mais positivo, apesar dessa carga aqui ser menos 2 microcoulomb, né? Essas daqui, ó, que a zinha 10 é positiva, essa aqui também é positiva, tem muito mais positivo que negativo lá de cá, então por isso que ela acaba atraindo a carga negativa, né? Essa é a explicação aí. Explicando por outro lado, a gente viu que também pela outra explicação que eu dei a questão do campo elétrico. Tá, próximo exercício. Aqui onde barra, isso eu já tinha feito para o campo elétrico. Vamos fazer para o potencial também. O primeiro que eu tinha feito para o campo elétrico. A barra carregada assim, eu possui a densidade de carga lambda igual a 5 microcoulomb. Cuidado que vai ter que aparecer o 10 a menos 6. Microcoulomb por metro. Quer dizer que a cada metro essa barra tem 5 microcoulomb. E ela tem 3 metros aqui, né? Então, querendo ou não, se eu for pensar 3 metros, tem 5 microcoulomb para cada metro. Então, vai ser, a carga total seria o quê? 15 microcoulomb, né, nessa barra total. Né? Tá, determina o potencial no ponto P, cuja distância da barra é 0,5 metros, o A é 0,5. Então lembra que a gente fez isso para o campo elétrico, o que a gente tem que fazer? Colocou o nosso zero aqui, seu eixo X, pega uma carguinha pequenininha daqui, essa carguinha vai estar uma distância, bota a distância dela é X. O X vai varrer, a gente vai variar esse X inteirinho. Vou pegar uma carguinha aqui e vou calcular o potencial. Mais uma carguinha aqui e calculo o potencial. Então a gente vai fazer uma soma, vai fazer uma integral para somar a contribuição do potencial de cada pedacinho. Então, o que a gente precisa, né? Na fórmula, o dV, ó, esse dQzinho
vai gerar um potencial nesse ponto dVzinho, né? O dV é K vezes dQ, dividido pela distância da carga até esse ponto. Bom, quanto que é essa distância daqui até aqui? Ó? Essa daqui, ó. Vai ser o quê? Essa distância toda, que é L mais A, né? A distância é isso aqui tudo, menos esse pedacinho. Então, é L mais A menos X. É a distância daqui até aqui. Então, ó, então é aqui que vai no potencial. Então, dV é K dQ dividido por L mais A menos X. Tá. Mas o que é o dQ? A gente precisa de escrever o dQ, né? Como aqui é uma barra linear, a gente usa o lambda. Lambda é dQ dx. Tá. Então, o que vai ser o dQ? Por que dx? É dQ dl, né? Porque é de comprimento. Mas chama de dx porque a gente chamou esse comprimento aqui de x. Tá. Então, lambda é dQ dx. Passo dx multiplicando, dQ é lambda dx. Então, no lugar de dQ, lambda dx. Agora, integra dos dois lados. O K lambda é constante, sai fora da integral. Tá aqui, eu vou integrar para varrer toda a barra, ou seja, de 0 a L. De 0 a L, de dx dividido por isso. Dx dividido por isso. A melhor forma para resolver toda a integral, se tiver na fração, a gente sempre escreve como expoente. Você joga lá para cima, L mais A menos X, aqui embaixo, fica L mais A menos X elevado a menos 1 lá em cima, né? E aí, isso aqui você sai por substituição, mas se você lembrar daquela regrinha minha, isso aqui é um AX mais B, tá? E que essa integral é fácil. A integral de qualquer coisa elevada a menos 1 dá o ln dessa coisa, né? O que é a integral de x elevado a menos 1? Ln de x? Aqui nesse caso, é um ax mais b. Então, é um termo composto aqui, mas é linear. Então, a gente tem aquela regrinha que vai ser o quê? Vai ser ln disso dividido pelo termo que acompanha o x, que no caso é o menos 1, dividido por menos 1. Integral é muito importante. Esse aqui é outro ponto que quase ninguém sabe integral. O pessoal está sofrendo muito com integrais muito simples. Isso aí, a física 3, mecânica vetorial, é integral pura. Não tem jeito. Tá? Então, beleza. O que eu tenho que fazer depois que eu resolvi a integral? Né? Aplicar os limites de 0 a L. Eu só passei esse menos aqui para cima. Aqui, ó. Então, ficou ln disso aqui, tomar de 0 a L. Substituo o L. A hora que eu substituir o x por L, vai ficar L mais A menos L. L menos L dá 0. Então, sobrou só ln de A. A hora que eu substituir o x por 0, sobra só L mais A. Então, L menos, né? Aplico de cima. Deixei isso aqui em evidência. Esse menos calando de evidência. Aí eu apliquei o limite de cima, que é o ln de A, e substituo o limite de baixo. Não menos, né? O ln de L mais A. Para não ficar esse menos lá de fora, eu joguei lá para dentro. Quando você joga um menos lá para dentro, ele troca o sinal de todo mundo que está lá dentro. Então, o ln de L mais A ficou positivo e esse aqui ficou negativo. Agora, aquela outra regrinha do ln, né? Você tem ln de A menos ln de B, fica ln de A dividido por B. Então, ln disso menos ln disso vai ser o ln disso dividido por isso. Tá? Então, essa é a nossa resposta final. K lambda ln de L mais A sobre A. Só substituir os valores agora. K9 vezes 10 a nona. O lambda está aqui, é 5 microcoulomb por metro. Então, 5 vezes 10 a menos 6. Vezes o ln de o L. Bom, o L é 3 metros. Está aqui. E o A é 0,5. Então, está aqui. Final, tem 87.566 volts, fazendo essa conta. Tá. Agora, olha só o que ele fala na letra B. Como a barra é carregada positivamente, se arremessarmos uma carga Q igual a menos 2 microcoulombs do ponto P, então vou pegar ela aqui, ó, e arremessar ela para lá. Por quê? Ela é negativa. Como isso aqui é positiva, se eu soltar ela aqui, ela já vai vir para cá, né? Beleza. Pensa na gente jogando alguma coisa para cima na Terra. Se eu jogo isso aqui para lá, para cá, né? Eu jogo ela com uma certa velocidade, ela vai desacelerando, 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 porque como tem uma força para a esquerda, ela desacelera e vai começar a voltar. Agora, lembra, vários problemas que eu fiz é o seguinte, a gente tem um valor limite. Se eu jogar isso aqui com a força, com a velocidade inicial grande o suficiente para a direita, você vai desacelerando, 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 mas chega uma hora que ele fica tão longe dele que ele não enxerga mais a interação elétrica dessa barra. Então, a gente calcula qual deve ser essa velocidade inicial que eu jogo daqui para lá, nessa carga negativa que eu vou colocar aqui, para que ela consiga se livrar da interação da barra. Quando eu falo isso, o que seria se livrar? Quer dizer que o potencial lá, né, é zero, ou seja, eu sei que a minha situação final do potencial vai ser potencial final igual a zero, porque ele se livrou da interação. O potencial, se tem potencial, tem interação. Tá, e só que
tem várias formas de acontecer isso. Se eu jogo isso aqui com uma velocidade muito grande, ela consegue se desprender, vai desacelerando, ele desprendeu e continua. Depois que ele se desprendeu, não tem mais forças agindo sobre ele, o que acontece com ele? Ele começa a diminuir se não tem mais interação, desculpa, se ele se livrou da interação dele, supor que foi diminuindo, ele se livrou, ele ainda está com uma certa velocidade. Agora, como não tem mais interação, ele continuaria com essa velocidade para sempre. Só que o que eu estou pedindo aqui é a mínima velocidade possível que você joga aqui, ó. De tal forma que ele vai conseguir se livrar da interação, mas agora que ele conseguir se livrar, ele consegue no mínimo, ele para. Então, ou seja, a velocidade final também é zero. Então, lembre isso. O potencial final é zero e a velocidade final é zero. Essa é a condição mínima para a gente conseguir fazer com que, se a gente arremessar a carguinha aqui, ela consiga se livrar da interação da barra. Tá? Isso, na Terra a gente tem isso também. A velocidade, se não tivesse o ar, para a gente jogar alguma coisa daqui para cima para se livrar da interação da Terra, é mais ou menos 40 mil km por hora a velocidade. Tá? Bom, então o que a gente tem que fazer? Aqui é o meu ponto inicial. Tá? Ó, aqui é o meu ponto inicial, que a velocidade inicial eu não sei quanto que é. E o potencial nesse ponto a gente já calculou, é 87.566. Num ponto final aqui, ó, ele não tem mais interação, o potencial final é zero e ele chegou com o mínimo, ele ficou com velocidade final zero, tá? A velocidade final vai ser zero. Então, o que a gente tem? Ó? Essa carguinha é menos 2 microcoulomb que a gente está colocando aqui. O trabalho é menos Q, que multiplica o potencial final, menos o inicial. Tá? O potencial final é nulo, a gente já viu aqui, então isso aqui vai dar zero. Então, como esse menos com esse menos fica mais, fica simplesmente Q vezes V0. O Q, tem que botar o sinal dele, é menos 2 microcoulomb, menos 2 vezes 10 menos 6, vezes o potencial inicial, que é 87.566. Então, multiplicando isso aqui, você acha que o trabalho, então, é menos 0,175 joules. Esse sinal tem que levar, tá? Beleza. Agora, outra fórmula. O trabalho é a variação da energia cinética. mv final ao quadrado menos mv inicial ao quadrado. Mas a velocidade final é zero. Então, aqui fica simplesmente menos meio de mv zero ao quadrado. Trabalho é isso daqui. Tá, substitui o valor do trabalho. Menos 0,175 é igual a menos meio vezes a massa. Lembra que sempre que tivesse massa, a massa era 10 a menos 10 kg, vezes v ao quadrado. Então, agora é só isolar o v ao quadrado, sinal corta, extrai a raiz dos dois lados, você acha, então, 0,59 vezes 10 à quinta, ou 5,9 vezes 10 à quarta metros por segundo. Qualquer uma resposta está certa. Vamos à última questão. Essa do disco, eu já fiz o disco em sala, vou explicar novamente. Então, a gente tem um disco carregado, com densidade de carga sigma 2 microcoulomb por metro quadrado. Eu quero potencial no ponto P primeiro, tá? Depois a gente vê a letra B. Bom, tá aqui então, ó. É o ponto P, ele está a uma distância A. O que eu faço? Eu pego uma carguinha pequenininha aqui no disco, que não é anel. O anel seria só aqui na beirada, o disco é tudo. Então tem que pegar um ponto intermediário aqui, peguei no meio, ponto qualquer. Bom, essa distância vai ser uma distância R', essa R' vai variar. Porque quando eu pegar uma carguinha aqui, ó, esse R' vai ser maior, o D também varia. Então, esse D eu chamei porque... O que a gente precisa para calcular o potencial? Né? Eu peguei uma carguinha aqui, né? Eu preciso saber a distância dessa carguinha até o ponto onde eu estou calculando, para jogar na fórmula, Kq sobre a distância. Né? Então, essa distância aqui, nesse caso, vai ser raiz de Azinho ao quadrado mais R' ao quadrado. Tá? Eu coloquei a raiz como elevado a meio. Tá, o que é o sigma? Esse aqui é um disco, né? Tem área. O sigma é dQdA. Né? Carga dividida pela área, dQdA. Então, o dQ é sigma vezes dA. Tá aqui. Essa é a carga dQ. Só que no nosso dA aqui, como isso daqui é um disco, a gente está usando coordenadas polares. Tá? Então, quando a gente está usando círculos, então, coordenadas polares, a gente escreve o dA, né, como R, dR, dθ. Beleza. Então, vou substituir aqui agora. O que vai ser o dV? Né? O potencial dessa carguinha vai ser o quê? É o K vezes a carguinha dQ dividido pela essa distância, que é A ao quadrado mais R ao quadrado elevado a meio. Tá. Só que agora eu substituo o valor de dQ. Para substituir o valor de dQ, apareceu sigma R dr dθ. Né? Então, agora eu integro dois lados do dV, do lado de cá. Eu posso tirar o K sigma para fora, que eles são constantes. Né? Eu vou ter duas integral, uma em θ, que vai de 0 a 2π, porque o disco é completo.
e uma em R que vai de 0 a R'ão, é o R grande. Bom, agora, só sobrou aqui então, ó, R dividido por A ao quadrado mais R ao quadrado elevado a meio. Se você vir aqui, ó, se eu derivar esse termo de cá, dá 2R, que poderia cortar com isso daqui. Então, posso usar o método de substituição. Porque a hora que eu substituir o dr, eu sei que isso aqui vai cortar esse rzinho aqui. A primeira coisa que eu fiz aqui, né? Tá vendo que tem uma integral em dθ e não tem nenhum seno de θ, não tem nada que dependa de θ aqui dentro? Então, essa integral, como não tem nada que depende de θ, a integral dá simplesmente isso menos isso. Então, dá 2π. Então, aqui apareceu 2π, já fiz a integral em dθ. Agora, sobrou só essa integral em r. O que a gente vai fazer? Substituição. Chama o que está aqui dentro de u, a ao quadrado mais r ao quadrado de u, deriva u em relação a r, isso aqui é zero, porque isso aqui é uma constante, então dá 2r aqui só a derivada. Eu quero isolar o dr, né, para poder jogar aqui, então o dr vai e o 2r vem, então dr é du sobre 2r. Então eu vou substituir, ó. Aonde tinha, ó, a ao quadrado mais r ao quadrado, aqui dentro eu substituí por u, então vai ficar u elevado a meio, então tá aqui, ó, u elevado a meio. E no lugar do dr, eu coloquei o quê? Du sobre 2R. Du sobre 2R. Então, tá vendo que esse R cortou com esse? Se não cortasse é porque não era um método de substituição que a gente podia usar, mas não sabia que era esse. Cortou o R e aqui tem um 2 em cima e um 2 embaixo. Ó. Como tá tudo multiplicando, então esse 2 corta com esse 2. Então, sobrou só o quê? Ó? Π vezes K vezes sigma. Vezes, ó, isso aqui cortou tudo, sobrou só 1 sobre u elevado a meio embaixo, joga ele para cima, u elevado a menos meio du, né? Agora eu vou integrar isso daqui, vai dar menos meio mais 1, que é meio. Então fica u elevado a meio sobre meio. Esse meio, como é dividido por meio, vai multiplicando 2 aqui, né? Então ficou 2 vezes π vezes k vezes sigma, vezes u elevado a meio. Só que a gente tem que fazer o quê? Voltar o u, resolver a integral, beleza. Agora eu volto o u. U é a ao quadrado mais r ao quadrado, elevado a meio, então, né? Ao quadrado mais r ao quadrado elevado a meio. Agora aplico os limites. Voltei para R, é de 0 a R'ão. Então, de 0 a R'ão. Então, deixo isso aqui em evidência, tá aqui quietinho. Vou substituir o R por R'ão. Aqui ficou, então, ao quadrado mais R ao quadrado elevado a meio, né? Menos, substituo de baixo. Então, no lugar de R ficou 0. Que fiquei ao quadrado elevado a meio, né? Que dá A. É raiz quadrada de ao quadrado, que dá A. Então, ficou isso menos A. Isso aqui é raiz, vou só escrever em forma de raiz, tá aí, esse é o potencial. O que eu vi aqui agora, né? Tá, agora vamos, a primeira parte foi a letra B. Agora, uma carga Q1 de 1 microcoulomb é jogada para cima do ponto P. Bom, esse potencial deu positivo. Se eu jogar ela para cima, ela vai na direção do campo elétrico. O campo elétrico está para cima, então ela vai embora, né? Se eu soltar aqui, porque é claro que aqui é positivo, se eu coloco uma carga positiva, essa é a lógica, ó. Esse meu anel, ele é carregado positivamente. Se eu coloco uma carguinha positiva aqui, ela tende a ir embora. É outra forma de ver. Então, se eu colocar uma carguinha aqui, só que eu não estou colocando dessa vez com velocidade nula, não. Ele está falando que ele já está jogando ela com a velocidade inicial 10 ao cubo, metros por segundo. Então, aqui ele já tem uma velocidade inicial de 10 ao cubo, ele quer saber, e ela vai ser mais acelerada ainda por causa do anel, né, que está fazendo uma força para lá. Então, qual vai ser a velocidade no ponto P2? Bom, essa carguinha que eu estou colocando é de 1 microcoulomb. Então, o que a gente tem que fazer, né? Ó, calcular o trabalho que depende do potencial final menos inicial. O final é no ponto P2, o inicial é no ponto P. Então, essa fórmula aqui é para calcular o potencial. Ó, para o ponto P, o A vale, é sempre, esse A aqui, gente, dessa fórmula, tá? Não confundo, é sempre a distância do anel até o ponto onde a gente quer calcular. Nesse caso aqui, ó, para o primeiro ponto, é 1 metro. Agora, quando eu for calcular para o ponto P2, o potencial do ponto P2, a distância daqui até esse ponto vai ser B mais A, né? Que é 3 metros, tá? Então, cuidado aí. Então, substituindo aqui o A e o R, o sigma, o K, para o ponto P1, né? Que é esse daqui para o ponto P2, a gente acha esses dois valores de potencial. Tá vendo que diminuiu para o P2 e que ele está mais longe, né? Então, calcula o trabalho. O que é o trabalho? Vai ser menos Q vezes V final menos inicial. O final agora é o P2. Então, esse aqui menos esse. Vai dar negativo mesmo, não tem problema. Com esse negativo aqui vai ficar positivo. Então, a carga Qzinho, tá aqui, ó, 1 microcoulomb. Lugar de Q eu botei 1 microcoulomb. É o menos da fórmula. O V final aqui.
Então agora no final isso vai acabar dando positivo, 0,127 joules. Esse é o trabalho. O que é trabalho? É a variação da energia cinética, meio mv final ao quadrado menos meio de mv inicial ao quadrado. O v inicial ao quadrado ele deu aqui é 10 ao cubo metros cúbicos por segundo, então não é zero dessa vez, substitui aqui. A massa é 10 a menos 10, substitui aqui. A única coisa que você tem que isolar, só a única incógnita, o trabalho está aqui, é a velocidade inicial. A velocidade, desculpa gente, é a velocidade final, tá aqui, ó. A nossa única incógnita aqui é a velocidade final. Então a velocidade final, não é inicial aqui, inicial a gente já tinha. Só isolar esse VF aqui, substituir todos os valores, a gente acha uma velocidade de 50.408 metros por segundo. Antes ela estava como? 1000, né? 1000 metros por segundo. Agora ela foi acelerada, ela foi para 50.000 em míseros, daqui para cá, em 2 metros ela foi acelerada de 10 ao cubo para 50,4 vezes 10 ao cubo. Aumentou 50 vezes com essa aceleração que ela teve. Beleza, gente? Espero que isso aí agora vocês voltem, assistam novamente. Qualquer outro problema que vocês tiverem agora é problema de base. Tenta ver as dúvidas que você está tendo em matemática, procura no Google, no YouTube. Tenta sanar essas dúvidas de vocês o mais rápido possível, tá bom? Até mais.